Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da oitava atividade de matemática que aconteceu no dia 3/6, certo? E o assunto continuou sendo semelhança de figuras. Essa correção ela também serve como revisão para a avaliação de vocês, que também vai ter esse assunto, tá certo? Na avaliação, semelhança de figuras. Então fiquem atentos à explicação e vamos lá para a correção. Primeira questão. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, nessa situação aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho o edifício e o Luiz, né, a pessoa. Então, o edifício ele tem uma sombra de 7 metros e o Luiz, que tem 1,6 metros de altura, a sombra dele mede 0,2 metros. Então, qual é a altura do prédio? Então aqui eu tenho que relacionar altura com altura, sombra com sombra, tá certo? Então eu vou começar pela altura do edifício, do prédio, que eu não sei quanto é essa altura. Eu vou chamar essa altura de x, porque eu não sei quanto é. Então vai ser x sobre... Como eu estou falando de altura, vai ser a altura do prédio sobre a altura do Luiz. Qual é a altura do Luiz? 1,6. Então vai ser sobre 1,6. Igual... Agora eu vou relacionar as sombras. Como eu comecei pela altura do prédio, eu vou começar pela sombra do prédio. A sombra do prédio corresponde a 7 metros. Então, 7 sobre a altura da sombra do Luiz, né? A medida da sombra do Luiz. A sombra dele mede 0,2. 0,2 metros. Então, montei aqui a minha relação. A altura do prédio sobre a altura do Luiz, sombra do prédio sobre a sombra do Luiz. Agora, nesse caso, ficou uma regra de 3, que eu sempre vou multiplicar em x. Então, nesse caso, vai ficar agora da seguinte maneira. 0,2 vezes x é 0,2x, igual 7 vezes 1,6, eu vou ter como resultado 11,2. 11,2. Agora, esse 0,2 que está desse lado positivo vai passar para o outro lado negativo. Então fica x igual a 11,2, né? Então coloca aqui o 11,2, vamos colocar aqui 11,2 sobre 0,2. Quando eu for dividir isso daqui, como tem a mesma quantidade de casas decimal, eu posso eliminar essa vírgula. Então ficaria 111 dividido por 2, né? Vai dar o mesmo resultado. Então quando eu faço essa divisão, né, 11,2 dividido por 0,2, eu vou obter como resultado 56 metros. Então a altura desse prédio, desse edifício, é de 56 metros, tá certo? Alternativa correta, item B. Ok? Segunda questão. Na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Né? Então eu tenho que descobrir aqui quanto é que vale esse x. E aqui essa medida de B até A e de D até E são paralelos, certo? E aqui eu tenho essas outras medidas. Então aqui eu tenho dois triângulos, um triângulozinho maior e um triângulo menor. Então eu vou relacionar esses triângulos, os lados correspondentes deles, tá certo? Então começando aqui pelo triângulo maior, eu vou pegar logo essa medida x. Essa medida x, nesse triângulo maior, corresponde a que medida no triângulo menor? Então esse x é correspondente à sua medida paralela, que é quem? 100. Então vai ser x sobre 100. Igual. Agora eu vou relacionar os outros dois lados, certo? Como eu comecei pelo triângulo maior, então eu vou pelo triângulo maior de novo. Essa medidazinha aqui, 400, fica aqui na parte superior, sobre o seu correspondente no triângulo menor, que é quanto? 160. Né? Essa partezinha aqui, essa medida de E até C é correspondente à medida de A até C. Então, esses dois números são correspondentes. Então, novamente, ficou aqui uma regra de 3, certo? Que, novamente, eu vou multiplicar aqui em x. Ó. Multiplica em x para resolver isso daqui. Então, vai ficar da seguinte maneira.
160 vezes x dá 160x, igual 400 vezes 100, né, vai dar 40 mil, certo? 400 vezes 100, 40 mil, certo? Então, agora, eu vou pegar esse 160 que está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Então, aqui fica x igual, aí vou colocar aqui o 40 mil, certo? 40 mil sobre 160. Eu posso aqui eliminar apenas um zero do 160 com um zero do 40 mil. Então vai ficar 4 mil dividido para 16. E 4 mil dividido para 16 vai ter como resultado 250 metros. Então a resposta nessa situação aqui, né, o valor do x nessa situação é 250 metros, que a alternativa correta é o item E. Que é o item E, certo? Então vamos para a próxima questão. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é... Então aqui eu tenho a situação, o prédio e o poste. E o prédio aqui, ele tem, eu não sei qual é a altura dele, que eu vou chamar aqui de x, né? Então eu tenho que descobrir qual é a altura desse prédio. Então eu vou relacionar aqui as figuras da seguinte maneira: a altura do prédio com a altura do poste, sombra do prédio com a sombra do poste. Então vai ficar a seguinte relação: a altura do prédio, x, sobre a altura do poste, 5, igual a sombra do prédio é 15, sobre a sombra do poste, 3. E novamente, uma regra de 3, que eu vou multiplicar em x, certo? Então fica da seguinte maneira: 3 vezes x, 3x, igual 5 vezes 15, 75. Esse 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então fica x igual a 75 sobre 3. Que aí vai ser como resultado 75 dividido para 3, 25. Então, a altura do prédio nessa situação aqui vai ser de 25 metros. Alternativa correta, item A, 25 metros, ok? Pessoal, vamos aqui para a quarta questão, né? Qual é a medida do segmento BC? Na atividade aqui tinha AB, certo? Foi um erro de digitação, desculpa, mas o certo é esse aqui, ó, BC. Então, qual é a medida do segmento BC nessa figurazinha aqui, ó? Então, como eu quero descobrir essa medida aqui de B até C, eu vou chamar isso aqui de x, né? Porque eu não sei quanto é essa medida. Então, eu vou chamá-la de x. Então, agora eu vou relacionar, certo? Então, vai ficar da seguinte maneira: x sobre... O seu correspondente no segundo triângulo é 10. Então, fica x sobre 10 igual, certo? A, o 4, certo? 4 sobre 8 no segundo triângulo. E aqui, novamente, vou multiplicar aqui em x, certo? Multiplica em x. Então, fica 8 vezes x, 8x, igual 4 vezes 10, 40. Esse 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a o 40 sobre 8. 40 dividido para 8 dá igual a 5. Então, a medida do segmento BC corresponde a 5. Alternativa correta, item E. Certo? Alternativa correta, item E. Vamos lá para a quinta questão, né? Numa cidade interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. No helicóptero do exército, situado aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura.
Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então aqui eu tenho um helicóptero que iluminou um disco e gerou uma sombra de 16 metros. Essa altura aqui do helicóptero até o disco é de 30 metros e do disco até o chão é 50 metros. Ele quer saber aqui quanto é que mede o raio do disco, certo? Lembrando que essa medidazinha aqui, ó, do disco, não é o raio. Essa medida aqui é o diâmetro, porque é o comprimento completo. O raio vai ser só a metade disso, certo? Então, o raio vai ser a metade desse diâmetro aqui. Então, primeiro eu vou descobrir aqui quanto é que vale esse diâmetro desse disco. Eu vou chamar aqui de x, né? Vou saber essa medida toda. No final, eu vou pegar e dividir por 2 para me saber o raio desse disco, tá certo? Então, vamos fazer aqui da seguinte maneira. Vamos relacionar esse x, certo? Corresponde a quanto na figura maior? 16, certo? Porque eu estou relacionando essa figura, esse triângulozinho menor com o triângulo maior. Então esse x corresponde à sombra, que é 16, certo? Igual. Como eu iniciei pelo triângulozinho menor, então eu vou pegar aqui essa altura do triângulo menor, que é 30. Então vai ser aqui 30, certo? Vou colocar aqui 30 sobre a altura maior. Não é somente o 50, eu vou ter que somar esses dois aqui, ó. 30 com 50, 80. Então aqui abaixo, ó, 80. Agora eu vou multiplicar isso aqui em x, certo? Regrazinha de 3, multiplica em x. Então eu vou obter o seguinte: 80 vezes x, 80x, igual 16 vezes 30, 480. Esse 80 está multiplicando, passa dividindo. Então fica x igual a, certo? 480 sobre 80. Se eu quiser, eu posso cortar aqui um zero do 80 com o zero do 480. 48 dividido para 8 é igual a 6. Então, esse aqui é o valor do x, que é o diâmetro da figura. Só que na questão, ele quer saber quanto é que vale o raio. Então, para me saber o raio aqui, é só pegar esse 6 e dividir ele por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, o raio desse disco, né, vai corresponder aqui a 3 metros. Então, a alternativa correta, item A. Certo? Com isso, finalizamos aqui a correção de mais uma atividade de matemática. Ela também serve como revisão para avaliação, porque esse assunto também estará na avaliação. E na próxima semana nós teremos uma atividade de revisão envolvendo todos os assuntos da prova, certo? Então, até a próxima.